a gente está diante de diversas injustiças, de arbitrariedades, abusos, atropelos, a injusta, covarde perseguição política. Podem chorar, podem gritar, vão continuar a encher a papuda. Porque eu não sou bandido, nunca fui bandido, não vou ser bandido e não tem ninguém do PL que foi preso por roubo. O senhor tem... Vocês do PT e PSOL são bandidos, sim! Vocês... E aqui, senhor presidente, também não poderia deixar de fazer menção, nesse momento que me cabe também, diante do momento crítico que a gente está vivendo no nosso país. A gente está diante de diversas injustiças, de arbitrariedades, abusos, atropelos. Quantas e quantas vezes a gente vê aqui nessa Câmara dos Deputados pessoas aplaudindo os abusos, inclusive abusos de poder. Agora a gente teve a injusta, covarde perseguição política, que é travestida de justiça, de vingança, inclusive uma vingança travestida de justiça, a politização de questões que são jurídicas, a ideologia que entra, por exemplo, às portas do tribunal expulsando a justiça pela janela. Então a gente vê, por exemplo, o maior líder político, que é o presidente Bolsonaro, sendo injustamente preso, por exemplo. Ele poderia muito bem estar comendo acarajé na Bahia, mas não, está preso injustamente. Então, senhor presidente, aqui fica também o meu repúdio. Aqui a gente está numa comissão, por exemplo, de direitos humanos. A gente poderia também estar discutindo violações de direitos humanos de tantos grupos. E, infelizmente, a gente não vê isso. A gente não vê, ou melhor, a gente vê a seletividade nessa defesa. A gente vê pessoas que dizem lutar pelos direitos humanos, mas invisibilizam a luta daqueles que realmente são injustiçados. Eu citei, por exemplo, o Nascituro, que é invisibilizado. Citei, por exemplo, a luta dos presos políticos, que também muitos sofreram ali, e há denúncias graves de violação de direitos humanos, que essa comissão deveria estar se deparando para não só discutir, mas para tomar providências cabíveis, porque faz parte da comissão. E com todo respeito, é incrível que muitas vezes a gente vê a comissão que se volta, às vezes, contra uma mãe, como a Júlia Zanato, a deputada que estava ali exercendo a sua maternidade com seu bebê de colo. E aí essa comissão se levanta contra uma deputada, contra uma mãe que está no exercício da sua função. E é aquilo, tem muita gente que diz que é a favor, por exemplo, da maior inserção da mulher na política, mas não busca entender que a mulher tem que compatibilizar a sua vocação à maternidade também. Então a mulher, por exemplo, que é parlamentar como eu sou parlamentar, obviamente tenho que exercer o meu mandato, mas eu não posso escantear, secundarizar ou negligenciar a minha tarefa como mãe. Então, muitas vezes, eu trarei, sim, meus filhos para cá, como a deputada Thalíria trouxe e outros deputados. Isso é normal, isso faz parte. Então, realmente, ver que essa comissão se voltou contra uma mulher, contra uma mãe, ainda que o contexto possa ter havido divergência, isso realmente me traz tristeza. E da mesma forma, senhor presidente, com todo respeito, ele fala isso, me preocupa a gente também não se voltar com a mesma veemência contra violações de direitos humanos que ocorrem com presos políticos, com senhorinhas com Bíblia nas mãos, com pessoas que talvez não tenham acesso a serviço, por exemplo, de saúde de forma necessária. Um general de quase 80 anos, salvo engano, né? Salvo engano, ele tem quase 80 anos, que foi injustamente preso, de uma forma covarde também, o tratamento que é dado a ele, degradante. Então, quer dizer, a gente está numa comissão de direitos humanos, senhor presidente. E se a gente não puder falar sobre isso, eu não sei onde que a gente pode falar, sinceramente. Tudo bem que a gente está num projeto aqui que é meritório, direito, né, ou melhor, Dia Nacional do Acarajé, que vai ter o nosso voto favorável, mas eu não podia deixar de fazer essas minhas colocações, não só como parlamentar, como alguém que está observando esse cenário do Brasil e que não concorda com os arbítrios, com os abusos, com as injustiças, até porque eu acho que quem aplaude injustiça, quem é conivente com injustiça, já perdeu sua humanidade, sinceramente. E aí eu estou falando que não tem a ver só com uma pessoa específica, aqui tem a ver com um processo de injustiça. São vários processos de injustiça que a gente vê acontecer no nosso Brasil e que não podem ter em nós, de modo algum, nenhum tipo de apoio. Pelo contrário, eu acho que a gente deveria, até como falo como católica também que sou, como cristã, como católica, que segue, né, por óbvio, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que muito ensinou o que é justiça. Ele, sim, que mostrou o que é dignidade humana. Não foi a esquerda que ensinou o que é dignidade humana. Isso aí, na verdade, é o ensinamento de Jesus. Jesus elevou a dignidade humana de muitos que estavam realmente invisíveis. E aí,
Ele sim elevou, mostrou o que é a dignidade humana. O princípio da dignidade humana, que é um princípio reitor nuclear do direito brasileiro, o sistema jurídico nosso. Está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, que é um princípio basilar. Todos os demais direitos, tudo deveria ter ali como ponto central o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, por que essa dignidade humana ela é secundarizada, ela é esquecida por parte de alguns? Parece que alguns têm direito à dignidade humana, outros não. Parece que alguns são dotados de dignidade humana, outros são desumanos, são objetificados, coisificados, reificados. Quer dizer, presidente, é realmente algo muito triste que a gente vê no nosso Brasil. Um processo de desumanidade. Pessoas que apoiam o aborto, que apoiam as drogas, que apoiam, por exemplo, as injustiças, esses processos absurdos que a gente vê. Então, isso tudo é só o sintoma. É uma barbárie. É realmente a gente vê o desmonte do Estado de Direito. Porque também se perdeu esse princípio central, que é o da dignidade da pessoa humana, que parece que vale para alguns e não vale para outros. E aqui, como mulher, como mãe, eu falo que eu luto pela dignidade de todas as pessoas, independente de concordar com elas ou não. Eu não estou aqui querendo dizer que somente aqueles que concordam comigo são dotados de dignidade humana. Pelo contrário, todos são. E a gente tem que lutar por isso. E tem que colocar isso como algo, como eixo central, inclusive como parâmetro aqui nesse parlamento. Então, eu gostaria de finalizar, senhor presidente, dizendo que eu vou votar favoravelmente a esse projeto, reconhecendo que a culinária é algo que precisa ser realmente reconhecido, e nesse caso aqui falando da Bahia, do acarajé. A gente sabe que o estado da Bahia é um estado que perde-se muito, tem problemas críticos como segurança pública, violência, que tem em vários dos estados, é bem verdade, né? E a gente sabe também as motivações disso. Mas, sem dúvida, em relação à culinária, ao acarajé, isso precisa ser reconhecido por nós e é por isso que nós votaremos favoravelmente a esse projeto. Obrigada, senhor presidente. De nada, deputada. Com a palavra para defender o projeto, a falar favoravelmente, a deputada Érica Hilton. Obrigada, presidente. Eu ia me ater a falar apenas do projeto em si, que é uma matéria muito relevante. Já falei dos meus avós, do quanto sou apaixonada pelo acarajé, os saberes tradicionais e africanos, mas não posso, diante do exposto colocado nesta comissão, não me ater a alguns detalhes. Primeiro, a alegria do Brasil e da democracia diante da resposta contundente e séria dada pelo judiciário brasileiro a criminosos, bandidos inclusive que queriam violar o uso de tornozeleira eletrônica. A deputada que me antecedia falava que Bolsonaro poderia estar na Bahia comendo acarajé. Poderia mesmo, se não tivesse atentado contra a democracia. Poderia mesmo, se não tivesse planejado matar o presidente Lula, o presidente Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Poderia estar na Bahia, poderia estar em Belém, poderia estar onde está, mas estava cumprindo prisão domiciliar na casa dele, tentou com uma ferramenta e destruir a tornozeleira eletrônica, deu várias versões à justiça. Primeiro falou que foi uma topada. Ah, dei uma topada numa porta. Aí depois não foi mais a topada. É que ele teve curiosidade. Olha que menino sagaz, curioso. Queria saber, queria estudar eletrônicas naquele momento. Não convincente dessa afirmação, na própria PF diz que ouvia vozes, que escutava vozes. Como que o maior líder do país, segundo os deputados que estão obstruindo esta casa, pode estar nesse estado de dizer que ouve vozes de uma tornozeleira eletrônica, que está escutando vozes de um objeto que está ali para nos proteger dos crimes que ele cometeram? O Brasil está feliz, porque pela primeira vez na história nós estamos assistindo generais de 4 estrelas respondendo por seus crimes. A democracia é para todos. Todos precisam respeitar a democracia. Aqueles e aquelas que não respeitar irão fazer jus ao nome deste partido. PL, que é o partido da papuda lotada. É Ramage, é Bolsonaro, é
Augusto Heleno, é Anderson Torres. Agora, o próximo é Eduardo Bolsonaro. Carla Zambelli, que fugiu, Ramage, que fugiu, feito uma ratazana. Nem as ratazanas fogem como Ramage, porque se você vai enfrentar uma ratazana, ela te enfrenta de volta. Não foge escondida, clandestinamente, se apoia em um atestado médico para continuar a votar dentro desta casa, a usar dinheiro do povo, recurso público, para atacar a dignidade das pessoas e do Brasil. O Brasil soberano, o Brasil do acarajé, o Brasil do tabuleiro das baianas, o Brasil que levanta 4, 5 horas da manhã para trabalhar, é um Brasil democrático, é um Brasil que acredita na justiça social. Hoje nós tivemos um passo muito importante, a sanção por parte do presidente Lula do projeto de lei que garante a isenção dos impostos para aqueles que ganham até R$5.000. Esta casa, este parlamento, a sociedade brasileira não permitirá ser confundida com esse histerismo. Quer defender bandido? Vai defender o vereador lá do PL, que foi preso no Rio de Janeiro porque ajudava as facções criminosas a construir barricada. Os bastião da verdade, os bastião da justiça, os senhores de bem das igrejas, pais de família, com seus partidos em frangalho. Porque só tem bandido no partido, porque está sendo todo mundo preso, um atrás do outro, envolvido com crime, envolvido com facção, envolvido com corrupção, envolvido com tentativa de golpe. Este é o partido do maior líder do Brasil, segundo eles? Este é o Brasil que nós queremos? Aí eu acho engraçado que agora o discurso de bandido bom é bandido morto parou. Agora se fala no princípio da dignidade humana. Este, sem sombra de dúvida, é o único bem que estas prisões estão fazendo. Porque aqueles que aplaudiram o massacre praticado lá no Rio de Janeiro, com um fracassado modelo de segurança pública, agora, para defender um senhor que usou uma ferramenta para violar uma tornozeleira eletrônica, vogam aos direitos humanos, ao princípio da dignidade humana, mas é só quando se fala dos seus comparsa. É quando é para proteger os seus aliados, porque quando é para falar das mulheres mães, das vítimas de violência, das vítimas de estupros, que não merecem levar adiante uma gravidez fruto da sua violência. A deputada citava o caso da deputada que, a mãe não pode... Uma mãe que leva um bebê recém-nascido em um ambiente onde há alto risco de bomba, de tumulto, de correria, acho que nós poderemos colocar que esta criança foi usada como escudo. Esta criança foi usada como escudo. E aí a gente não pode confundir as narrativas. A gente não pode permitir que se tente eufemizar, se diluir aquilo que de fato é. Porque ali não era uma mãe trabalhadora, como muitas mães no Brasil são, sem vaga de creche, sem ter onde deixar seu filho, passando 1 milhão de perrengues nesse país e trabalhando de maneira digna. Ali era uma deputada oportunista, se aproveitando de um bebê recém-nascido para tentar criar um escudo contra uma ação covarde, antidemocrática, arbitrária e de baixo nível, como é a prática desses setores, que foi tomar a mesa da presidência para impedir os trabalhos, porque, volto a dizer, usam o poder público, usam a Câmara dos Deputados para fazer daqui um curral, um puxadinho, o cercadinho da família Bolsonaro. Acabou! Bolsonaro está condenado, está cumprindo pena, e vou te dizer mais, está cumprindo pena em uma cela que é melhor do que a casa de muita gente nesse país. Tem ar-condicionado, tem televisão, tem vigilância 24 horas. Quem é que tem alguém cuidando de você 24 horas por dia? Quantos brasileiros têm ar-condicionado nos seus quartos no Brasil? Bolsonaro tem. Bolsonaro tá lá, com ar-condicionado, condenado, pagando a sua pena, não há politicagem do processo. Trâmite e julgado com direito de ampla defesa, com direito ao contraditório, foi ouvido, conseguiu colocar, as provas são contundentes. E o Brasil e a democracia brasileira, que apesar de jovem, se demonstra firme, manda um recado aos fascistas, aos amantes da ditadura, que nós não teremos espaços, que se atentar contra a Constituição, que se atentar contra
contra a dignidade do Estado democrático de direito, vai ter o mesmo fim desses que estão cumprindo penas, ou vai ter que andar que nem Eduardo Bolsonaro e Ramagem, clandestinamente, fugindo, dando golpe, se escondendo feito baratas, porque é isso que esses deputados estão fazendo, se escondendo feito baratas. Eram valentões, diziam que bastava um cabo e um soldado, e agora ninguém nem sabe por onde anda. Porque covardem, porque estão fugidos, são foragidos das justiças, são a vergonha desta casa. E que bom que o ministro Alexandre de Moraes mandou a determinação que nós esperamos veementemente que o presidente Hugo Motta cumpra. Cumpra esta determinação de cassar este mandato. Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Carla Zambelli e toda esta corja que nós voltamos a dizer da papuda lotada, porque cada dia vai um. Cada dia vai um. Daqui a pouco vai ter que fazer uma papuda para o PL. Papuda do PL. Porque sempre vai alguém, é um crime novo, é envolvimento com não sei o quê, é envolvimento com não sei o que lá. Aqui nos corredores bradam a honestidade, a verdade, a justiça. Tem que matar no morro, porque lá todo mundo é vagabundo. Lá só morreu traficante. Lá todo mundo é bandido. Lá ninguém presta. Aqui é todo mundo de bem. Não é o que dizem os noticiários. Não é o que mostram as investigações, não é o que diz o sistema de justiça brasileiro, que atuou de maneira contundente. Hoje, o Brasil está feliz. Hoje o povo brasileiro aplaude não a prisão de ninguém, aplaude a democracia, aplaude a justiça, aplaude a soberania do nosso país, porque é para isso que trabalhamos, é para isso que somos eleitos, para defender o Brasil, para defender os interesses do povo brasileiro, e não para ficar usando Presidência da República, órgãos da Presidência da República, Polícia Federal, para tramar contra a vida das pessoas. Ou pior, usar um mandato de vereador no Rio de Janeiro, com todo aquele colapso que nós assistimos, para ajudar criminosos, para ajudar traficantes. Nós tivemos um deputado que foi às vésperas da tentativa de fuga de Bolsonaro, porque Bolsonaro só não conseguiu fugir, que nem Zambelli, Ramagem e o filho, porque é um pateta. Porque sempre foi, não deu um golpe porque é um pateta, não fugiu porque é um pateta, porque se fosse mais esperto, teria fugido, teria conseguido. Mas aí pegou uma solda para tentar abrir. Já é curioso uma pessoa que não trabalha com isso, ter isso dentro de casa. Aí o filho chama uma vigília, mais uma vez usando a espiritualidade, a religião, a fé das pessoas, para ludibriar, enganar e favorecer a si próprio. Chama uma vigília para articular uma mobilização em frente à casa para ajudar o pateta a fugir. Não deu certo. A justiça foi mais ágil. O sistema de justiça se anteveu a isso. Aí o deputado Nicolas vai à casa de Bolsonaro, usando aparelho celular, o que nós sabemos expressamente é proibido. O uso de aparelho celular em prisão é proibido, seja esta prisão no cárcere ou seja esta prisão domiciliar. O deputado disse que não sabia. Pobre ingênuo. Deve ter sido a curiosidade que o Bolsonaro teve. Agora todo mundo é ingênuo. É curiosidade, é desconhecimento. Na hora de vir bradar contra a mulher, contra LGBT, contra negro, contra a população em situação de rua, contra uma série de questões, todo mundo sabe tudo. Todo mundo conhece tudo. Aí na hora de assumir as próprias responsabilidades, todo mundo é inocente. Eu só era um curioso. Eu não sabia que eu não podia usar o celular. E por isso que fiz uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a apreensão do celular, porque muito provavelmente ali naquele encontro já se macumunava um plano de fuga para Bolsonaro. Esta proposta, presidente, que não pude me ater a falar apenas dela, pelas provocações que foram feitas antes da minha fala, é meritória. Sabe por que ela é meritória? Porque ela demonstra que o Brasil é mais do que a lama do golpismo e do fascismo, que o Brasil é mais do que o ódio que inala a extrema-direita. O Brasil é o tacacá, o Brasil é o acarajé, o Brasil é o tabuleiro, o Brasil são os rios, as florestas, os povos indígenas, as mulheres negras, as travestis, que inclusive tomaram essa esplanada no dia de ontem para mostrar: é possível sim um Brasil plural, é possível sim um Brasil diverso, é possível sim um Brasil da esperança, não um Brasil de um presidente que dizia que no voto não se muda nada, que o filho foi muito bem criado para falar de promiscuidade e para ficar com uma mulher negra, que ninguém gosta de gay, que tem que matar, que a ditadura mata pouco. Este
É o Brasil que nós queremos? O Brasil da exaltação da morte, da barbárie, da violência? Não adianta carregar o nome de Cristo, de Deus na boca e nas mãos e no coração o ódio, a maldade, a perversidade, o egoísmo, porque é o que nós assistimos. É muito lindo falar de Deus, é muito lindo falar de Jesus. Todos nós podemos falar. Eu cresci em um lar evangélico, sou batizada na igreja evangélica e não fico bradando o nome de Cristo assim, porque é fácil os hipócritas, fariseus dizer da boca para fora, mas dentro da Câmara não seguir uma vírgula, uma palavra do que estão nas escrituras sagradas. Então, presidente, para concluir, o Brasil está feliz, nós estamos sorrindo, a democracia está com um sorriso largo, a deusa da justiça na frente do Supremo Tribunal Federal está ainda mais imponente. Tentaram derrubá-la, tentaram massacrá-la, picharam o seu rosto e agora, mesmo com venda nos olhos, com os olhos tapados, ela olha para a cara dos covardes e dos canalhas e pedem para que eles sejam homens e mulheres capazes de cumprir e honrar com suas próprias responsabilidades. Podem espernear, podem chorar, podem gritar, vão continuar a encher a papuda. A partir de agora, nós já sabemos que PL significa papuda lotada. Está lotada, e não por pessoas perseguidas, por criminosos que respondem por seus crimes numa investigação célere, séria, responsável, constitucional e democrática. Viva o povo brasileiro, viva a democracia, viva a Constituição, viva o Estado democrático de direito, que os direitos humanos não seja objeto de uso utilitário daqueles que se aproveitam da pauta para falar de direitos humanos quando convém, mas que os direitos humanos protejam todos, sem exceção, na sua dignidade, num país que ainda mata da maneira que mata a população nos territórios pretos, de um país que mata as mulheres, de um país que mata a comunidade LGBT, que nós possamos usar os direitos humanos para as minorias, para os minoritários, para os invisíveis, e não para os golpistas, para os fascistas, para os canalhas e para os criminosos. Obrigada, presidente. Questão de ordem, presidente. Obrigado, deputada. Pois não, quem pediu questão de ordem? Pois não, questão deputado. de ordem, presidente. Pois questão não, de ordem. querido. Terminado o espetáculo, questão de ordem, baseado no artigo 73. Só um minuto, por favor. Pois não, baseado deputado. no artigo 73, inciso 12, que diz que nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Da mesma forma, conjugaram também com o artigo 3º, inciso 7º do Código de Ética da Câmara dos Deputados, que no caso, defere tratar com respeito e independência dos colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que certas palavras que foram injuriosas contra colegas parlamentares, aqui eu fiz um discurso, outros fizeram, eu sinceramente, eu nunca vou cercear, até porque defendo a liberdade de fala, de opinião, do que quiser, posso achar um impropério, posso achar um absurdo, eu nunca vou me insurgir contra as palavras de certos deputados. Até porque eu entendo que aqui seja um ambiente de debate. Podemos discordar, podemos divergir no campo das ideias. Vossa Excelência nunca vai me ver, por exemplo, injuriando, atacando honra e decoro de quem quer que seja. Agora, também não acho justo e correto que façam o mesmo com deputados, parlamentares que são colegas nossos. Chamaram simplesmente o PL de partido dos bandidos. Ou seja, disse que defende bandido. Presidente, defendendo, garanta como a se palavra, nós, deputado. Detalhe, como se só tivesse deputados bandidos no PL, como se tivesse simplesmente nós, deputados do PL, fôssemos, enfim, né, condescendentes com bandidos, como se nós defendêssemos bandidos, sendo que nunca foi assim, pelo contrário. Nós temos provas do contrário, de que eles é que defendem. Mas o fato é que também citaram o deputado Nicolas Ferreira. Então, quer dizer, senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar que as palavras injuriosas, indecorosas, proferidas contra parlamentares, também aqui fazendo desagravo público ao meu partido, acho sim que haja, e pode haver, sem dúvida nenhuma, momentos de inflamação, as pessoas se excedem mesmo no debate, isso faz parte do processo democrático, eu não quero cercear isso. Agora, também não acho correto que palavras indecorosas contra parlamentares sejam aqui, no caso, proferidas. Então, nesse sentido, com base no artigo 73, inciso 12, e com base no artigo 3º, inciso 7º do Código de Ética do nosso
da nossa Câmara Federal, eu gostaria de solicitar que essas palavras fossem retiradas dos anais da casa. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Tempo de liderança, senhor presidente. Só um minutinho. Ainda tem mais inscritos? Tem mais uma pessoa inscrita e depois nós vamos seguir para os tempos de liderança, que tem uma ordem. Né? Tem alguns deputados que já Mas se o tempo de inscreveram. liderança se antecede a isso, senhor presidente. Eu quero o tempo de liderança agora, senhor presidente. Eu vou responder a questão de ordem da deputada Cristo Nieto. Deputada, a senhora, durante o tempo que a senhora falou também, a senhora se referiu a uma ação desta Comissão de Direitos Humanos, que inclusive foi impetrada por mim, né, em relação à deputada de Florianópolis. Né? Então, eu aqui, no exercício da minha presidência, né, não iria de maneira nenhuma rebater a senhora, porque não tenho esse direito. Mas palavras injuriosas, às vezes elas são subjetivas. Eu considero, por exemplo, que algo dito da forma que a senhora disse também a minha pessoa, também considero que foram injuriosas. Embora, volto a dizer, esta é um entendimento subjetivo. A subjetividade talvez seja a coisa mais rica que a humanidade tem. E, portanto, a senhora tem o entendimento de que as palavras da deputada Érica Hilton foram injuriosas, mas eu gostaria de aproveitar, inclusive, a questão de ordem de Vossa Excelência e pedir que, quando a gente fosse falar, não para esse projeto. Esse projeto já derramou, então não vou pedir aos oradores que se atenham ao texto, ao projeto. Até porque quem iniciou fora do texto foi Vossa Excelência, que saiu da matéria e foi falar contra a justiça, foi falar contra ações da Comissão de Direitos Humanos. Então, a senhora, respondendo... E aí é baboseira, e posso provar item por item, mas infelizmente a deputada Érica Hilton tem esse jeito. Ataca e foge. É assim todas as vezes. Mas há uma expressão dela que eu não vou aceitar. E eu não tenho as manias que ela tem de sair processando todo mundo, não. Mas talvez o meu partido vai querer processar ela. Ela diz que no PL só tem bandido. Expressão dela, e eu quero pedir as notas taquigráficas, porque eu não sou bandido, nunca fui bandido, não vou ser bandido, e não tem ninguém do PL que foi preso por roubo. O senhor tem direito a elas. Então, eu quero essas notas, a não ser que ela venha aqui e se desculpe, porque só sabe processar, muitas vezes processa os outros, porque é mania de processar, mas eu sou do PL, não sou bandido, e quando a expressão só diz que todos são bandidos, e eu quero as notas taquigráficas. Eu estou, deputado Hélio Lopes, Hélio Borges, só dialogando com Vossa Excelência, eu estou escutando lá do plenário, talvez seja essa uma recomendação a fazermos a partir da Comissão de Direitos Humanos ao deputado Hugo Mota, porque no dia de ontem, e no dia de anteontem, e antes de anteontem, eu escutei vários deputados se dirigir ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como um partido de traficantes. Eu nunca fumei um cigarro na minha vida. Mas não foi falado aqui nessa comissão, senhor presidente. Então é o seguinte, não foi falado no âmbito dessa comissão. Então é o seguinte, eu vou sugerir, a partir desta nossa comissão aqui, ao deputado Hugo Mota, que retire também as questões... Põe uma questão do senhor. Tá certo. Mas, senhor presidente, eu sou deputado do PL, também não aceito isso. Sugira depois da minha fala, senhor presidente. É só para dizer aos senhores e senhoras, que palavras muito mais inadequadas já foram feitas aqui e a gente vai engolindo. O senhor não fez, deputado? O senhor não fez. Então o senhor pode trazer as notas taquigráficas. Então, olha só, a deputada Érica Hilton falou, ela é senhora das palavras dela. E eu sou o presidente, e eu dela. estou me dirigindo regimentalmente ao presidente, ou ela retire de pauta a expressão que usou, quero as notas taquigráficas, vou levar para o partido, porque aprendi uma mania com a deputada, processar todo mundo. O senhor terá as notas. Então deputado. É isso que eu quero. Claro, o senhor terá as notas, é seu direito. Pela ordem também. Vossa Excelência... Nós temos tempo de liderança, podemos passar para eles? Não, o assunto é o mesmo ainda, porque eu sou do PL também, me senti injuriado. Vossa Excelência, como presidente, tem a autonomia de dizer, estão retiradas as notas taquigráficas, a palavra partido dos bandidos, pronto. Olha, ninguém aqui atacou o PT, Hilton, ninguém até agora atacou o PT, senhor presidente. A deputada Érica Hilton não está presente. Eu estou falando com Vossa Excelência, Vossa Excelência ouviu. Questão de ordem. Eu não vou anular as palavras de deputado. Vossa Excelência ouviu, senhor presidente. Ela responda por elas.
elas. Questão Vossa de Excelência ordem, vai encerrar presidente. isso aqui nessa Responda por comissão. elas. Ela responda por elas. Vossa Excelência. Questão de ordem precede tempo de Vossa liderança. Excelência é partidário. Questão de ordem. É direito do deputado. Ainda agora eu pedi, O o senhor senhor não não é me deu. deputado de primeiro mandato, é direito. Não, é com direito. certeza. Com a palavra, questão de ordem, deputada Natália Bonavides. Muito obrigada, presidente. Queria inicialmente parabenizar o senhor, Vossa Excelência, pela paciência. E era mesmo para solicitar que a gente retomasse os trabalhos. É nítido, Eu preciso óbvio, saber Presidente, qual é o eu artigo, gostaria senhor que a minha presidente. fala Senhor fosse podia- garantida. Mas a questão de ordem, Presidente, Se eu podia dar a palavra... Deputado, eu quero dar, deputado, mas eu quero a você deputada está diga Não qual é o estamos pedindo que o artigo. senhor dê a palavra, que a palavra Eu não está com o não senhor. te Não estou passei pedindo que o senhor dê a a palavra, não. O senhor não está com a palavra. O senhor não está com a palavra. Não, mas eu não me estou pedindo. cabe me Deputado, dizer. questão de ordem Você tem que tem o precedência. artigo. Eu estou... A precedência tem, eu deputado. estou A senhora pedindo tem a Eu tenho palavra. até o artigo. final da fala para dizer meu Não, não, não. Olha só, E olha não só. é você que diz o que eu vou falar. Leia o regimento, Levante estude a o sua regimento. questão de ordem. Estude o regimento e a senhora vai faça ver que a sua tem que dizer reclamação primeiro o artigo. na sua questão Se de não ordem. disser o artigo, não pode formular a questão de ordem, senhor O presidente. senhor daqui a pouquinho... Eu estou errado. Deputado, o senhor não está certo, deputado. O senhor não está certo. O senhor não Quer está dizer certo. que o regimento diz que tem que proceder. O senhor não está com a palavra. O senhor não está com a palavra. O senhor não está com a... Não estou tirando, ela não estava com o senhor. Eu não estou tirando, ela não estava com o senhor. Não, ela vai dizer. Senhor aguarde. Tenha um pouco de paciência, deputado. A palavra não está com Vossa Excelência. A palavra não está com Vossa Excelência. A palavra está com a deputada... Não vem bater na mesa para mulher, não, rapaz. Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa? A mulher tá ali, olha. O senhor tá desrespeitando ela, virou para ela. Desrespeite, rapaz. Só respeite. Com a palavra, a deputada Natália Bonavides. Eu gostaria de pedir ao Depol uma ajuda aqui. Alguém fale com o Depol, por favor. Calma. Não, é só para dar uma garantia para nós, para a deputada não ser agredida. Só para isso. Depol, só gostaria que ficasse ali perto da deputada, por favor. Ali perto da deputada. Só isso, por favor. Já estudou? Agora diga. Estamos serenos. Eu, pelo menos, estou. Bem, eu gostaria primeiro de começar dizendo que o papel do assessor, quando o deputado não tem o preparo e não estuda o regimento, o papel do assessor é orientar o deputado. Se pediu questão de ordem, o assessor deve dizer, o senhor tem que primeiro começar com os artigos para poder iniciar a questão de ordem. Deram os artigos para ela e ela não conseguiu formular uma questão de ordem. Terminou dizendo que só quer que continue os trabalhos. Mas eu quero aqui falar exatamente para contrapor a fala da deputada Érica Hilton, que certamente não atinge ninguém, Cris. Não se sinta atingida, porque o que é falado pelo intestino grosso não atinge ninguém. Não atinge ninguém. Porque ela deve estar confundindo o bandido Lula com Bolsonaro. O bandido Lula, junto com tantos outros pilantras, bandidos desse país, ou alguém aqui, mesmo da esquerda, já esqueceu da Lava Jato, Petrolão, Petrolinho, já esqueceram? Ninguém esqueceu. Já esqueceram dos aposentados? Vocês do PT e PSOL são bandidos, sim. Vocês roubaram aposentados, velhinhos desse país. É vocês que têm que estar na cadeia e não deputados do PL. Os crimes que vocês cometeram de PSOL, de PT, que formam essa quadrilha que voltou para o poder, tirado pelo sistema podre, comandado por Alexandre de Moraes, é que fez com que esse país esteja vivendo isso hoje. Uma ditadura da toga. Uma ditadura que está fazendo com que o povo brasileiro hoje tenha o receio até de colocar a cara na rua. Porque vocês estão colocando inocentes na cadeia que nunca cometeram crime nenhum. São narrativas que vocês criaram, tirado. E Tagliaferro falou claramente de que forma vocês criaram os crimes dentro de um processo. Vocês fizeram com que homens inocentes fossem para a cadeia para cobrir
e tentar maquiar toda a lama que vocês fizeram nesse passado e neste presente. Vocês conseguiram roubar velhos, vocês envergonham o país. E vocês não só envergonham esse país, Cris, não só pelas roubalheiras que fizeram, mas pelos valores que vocês plantam, inclusive aqui nessa comissão. Como eu já lhe falei que aí na sua gaveta, dentro desse sistema, como é o caso do projeto 3369 de Orlando Silva, que quer legalizar que o pai possa fazer sexo com a filha, a mãe com o filho, irmão com o irmão. É essa destruição que vocês e espécies como essas, que se levantou daqui e foi embora, querem para o nosso país. Inclusive, espécies como essa, que usam o dinheiro público para suas vaidades. Ou aqui, quem não sabe, que ela contratou a maquiadora dela para dentro do gabinete, para que pudesse ser paga pelo gabinete e poder ter as maquiagens dela com dinheiro público. E aí, quer vir para cá, pagar na cabeça de gente inocente? Aqui não. Eu não vou deixar. Hoje, o Brasil, certamente, pastor Feliciano, acorda com certeza triste, mas nem o mal perdura e o bem sempre vence. O seu sorriso irônico, senhor presidente, que sempre defende as coisas erradas aqui dentro no sentido de projeto, eu estou falando no sentido de projeto, de valores de família, inclusive tentando tirar a palavra da boca daqueles que querem defender o contrário, vai mudar. O senhor pode ter certeza absoluta que vai mudar. O povo brasileiro, piorar já está. O senhor acha que pode piorar mais do que já está? Não tenha dúvida de que as coisas vão mudar. Porque o país não vai aceitar o que hoje está plantado. Nós não vamos deixar que projetos onde envolve essa deputada que ainda há pouco falou de Bolsonaro, falou dos deputados do PL, que inclusive aqui nesta casa, ou melhor, na casa da Direitos da Mulher, Direito da Mulher, queria simplesmente, Cris, e você estava lá, que nos banheiros de mulheres dentro das empresas, ele ou aquele que se identifica como mulher, mesmo sendo homem, pudesse frequentar um banheiro feminino. Pudesse estar dentro de um banheiro com uma garota de 15, 16 anos que trabalha naquela empresa, ou que esteja numa escola, uma menina de 10 anos, e sendo frequentado o banheiro por um marmanjão que se acha mulher. Isso enquanto o povo brasileiro na parcela do estado do Pará me confiar de estar aqui, ou seja lá onde for, você pode ter certeza que nós estaremos defendendo as questões, senhor presidente, de pessoas que certamente vêm para plenário e não conseguem argumentar e sempre quer se vitimizar, achando que quando alguém fala o contrário, ou mesmo quando esta pessoa altia a voz e que recebe o troco na mesma moeda, se torna logo vítima. Já quer achar que pode se vitimizar e dizer que nós é que somos os truculentos. E acredite, senhora deputada, eu aqui nunca duvidei, até porque as pessoas que se auto-identificam de sexos diferentes, eu sempre respeitei. Eu não tenho absolutamente nada contra a escolha sexual de ninguém. Eu sempre digo, eu tenho dentro do meu corpo de funcionários pessoas com escolhas sexuais diferentes. Respeito e as amo da mesma maneira que qualquer um. Agora, eu não duvido de que uma mulher não seja mulher e nem de que um homem seja homem. Portanto, senhora deputada, não duvide da minha masculinidade, porque eu não estou colocando ela à prova para você. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem baseada na questão de ordem 688 de 2006. O presidente da comissão, na ausência do relator, deverá designar outro relator ou ele mesmo poderá funcionar como relator ou relator substituto. Se não houver nomeação de relatoria, a votação da matéria terá que ser adiada. Presidente, a gente tinha, de fato, retirada de pauta, a gente tinha feito até um acordo para poder votar esse projeto, que, em tese, não tem obstrução, não tem motivo para ninguém se insurgir contra, que é o da capital nacional do Acarajé. Mas, considerando os impropérios que nós ouvimos aqui, não tem como nós prosseguirmos com isso, e a gente gostaria de solicitar, na ausência da relatora, a retirada de pauta desse projeto. E aqui, senhor presidente, só nesse tempo que me resta, eu gostaria só de fazer um esclarecimento, inclusive me dirigindo a Vossa Excelência, que eu tenho respeito, por quem tenho respeito. Quando, na minha fala, podem pegar as notas taquigráficas, em nenhum momento eu ataquei pessoas, eu ataquei ações. Eu não ataquei a justiça, eu ataquei ações perpetradas. Aí sim, combati ideias e, sem dúvida nenhuma, ações, causas, ideias. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, ataques pessoais, eu entendo que esse parlamento, até para reconhecer sua missão mais elevada, a gente tem que tomar cuidado com palavras realmente indecorosas, injuriosas contra pessoas. Agora, não tem como não atacar ações, não atacar ideias, não atacar, sem dúvida, causas. Até porque o nosso combate, inclusive como católica eu falo isso, nosso combate não é a pessoas, é a ideias. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de agora solicitar, no caso, a retirada de pauta desse projeto, até porque não tem como a gente conseguir prosseguir considerando tudo aquilo que a gente ouviu e, sem dúvida, nós nos sentimos, sim, atingidos, atacados na nossa honra, até porque aqui não tem nenhum bandido. Aqui não tem ninguém que seja condescendente com bandidagem, com bandido. Então, nesse sentido, o ataque ao nosso partido realmente nos toca. Então, até para fazer esse desagravo público, e também gostaria de fazer solicitação com base na questão de ordem, né, e não ser possível, então, apreciar e votar, né, uma proposição sem a presença do relator. E, no caso, a relatora está ausente, então gostaria de fazer essa solicitação, por gentileza.